Sejam muito bem-vindos a mais um módulo aqui do nosso curso Designer de Filtros. E para dar jus ao nome Designer, a gente vai introduzir o Photoshop. Se você não sabe o que é, pode ficar tranquilo que eu vou explicar aqui para vocês nesse módulo introdutório ao Photoshop, beleza? Então, você vai aprender o que é, como instalar, quanto custa. Vale a pena, não vale a pena? Por que a gente usa o Photoshop? Por que a gente não usa outro? Tem alguma alternativa a ele? Tudo isso nesse módulo. Vamos lá então. Então, para começar, né, como eu falei para vocês, vamos começar do começo, não vamos pular a etapa e vamos entender o que é o Photoshop. Muita gente ouve falar de Photoshop como, por exemplo, uma pessoa ficou mais magra numa foto e aí ela fez um Photoshop na foto e ficou mais magra. E tem um consenso de quem nunca usou o programa de que é para isso que ele serve, tá? E ele foi isso por muito tempo. Ele começou assim, né? O próprio nome dele, ele direciona para fotos e não para design em geral. Porém, o Photoshop ele é muito antigo, então ele foi mudando com o tempo. Ele foi comprado pela Adobe, foi mudando mais ainda e entrou dentro do mercado como uma ferramenta aí muito importante no mercado de design. Então, por definição aí, a gente tem o Adobe Photoshop, né? Sendo o Adobe a empresa que carrega esse software, que desenvolve ele hoje em dia, é a Adobe. E o Photoshop é um software de edição de imagens profissionais, desenvolvido pela Adobe Systems, tá? O Photoshop hoje ele é o principal editor de imagens do mundo, tá? Não tem nenhum assim que bate de frente, tem alguns surgindo por aí, mas ele é usado em tudo, desde a padaria da sua esquina até o filme dos Vingadores que você viu no cinema, com certeza foi usado Photoshop. E aí, agora que você sabe o que é legal você saber também o porquê que ele é o líder do mercado, por que o Photoshop é o mais usado do mundo, por que ele é usado em todos esses lugares, tá? Você que já conheceu algum designer já deve ter visto ele reclamar do Photoshop, trava muito, gasta memória RAM, por que não sei o que, por que poderia ser assim, por que poderia ser assado. Porém, esse cara continua usando o Photoshop e eu sou uma dessas pessoas, tá? Então, muito do que eu vou falar aqui é misturado com opinião pessoal e com fatos, porque eu sou uma pessoa que trabalho há quase 10 anos com Photoshop, nunca larguei dele e reclamo muito dele, tá bom? Então, por que eu acho, na minha opinião sincera, que o Photoshop é o líder desde sempre dentro do mercado? Porque ele consegue trabalhar em muitas áreas de maneira satisfatória. Ele não é o melhor em nenhuma delas, mas ele consegue trabalhar em várias de uma vez só. Então eu coloquei alguns exemplos aí, mas com certeza tem mais, né? Um que eu não coloquei aí, que eu pensei agora, que é ilustração. Muitos ilustradores ilustram pelo Photoshop, tá? Aí você tem vetores. Mas tem o Illustrator. Tá bom. Mas o Photoshop também faz, e além dos vetores, ele faz o color grading. O Illustrator não faz color grading. Aí você fala, mas no color grade tem o Lightroom. Tudo bem, mas o Lightroom não faz vetor. Então, o Photoshop ele agrega muitas áreas em uma só. E quando a gente vai falar de filtro, a gente também está agregando várias áreas. Então, o Photoshop ele é sim um parceiro ótimo na criação de filtros. Então, eu coloquei alguns exemplos aí só para vocês terem uma noção, tá? De por que o Photoshop ele é o líder. Então, é até te convencendo a usar o Photoshop, beleza? E agora vamos saber se o seu PC roda, tá? No módulo lá de introdução ao Spark, instalação e tal, eu dei umas dicas lá para vocês de rodar o Spark. E em muitos quesitos o Spark ele é até mais pesado que o Photoshop, então muito provavelmente o seu PC que está preparado para rodar Spark vai rodar o Photoshop também. O Photoshop ele tem uma facilidade de rodar em sistema antigo porque ele é um software muito antigo, ele usa muitas tecnologias antigas, então você vai ter muito menos problema para rodar ele do que o Spark, muito provavelmente, tá? Só que tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção aqui. Então, no próprio site lá da Adobe, deixei o link aí e eu tenho que colocar o link aí embaixo também, tá? Me lembra de colocar aí embaixo. É o link onde você tem os requisitos mínimos para rodar, tanto no Windows como no Mac, tá?
que a própria Adobe fez. E por que eu estou falando do link? Porque pode ser que isso aqui mude, tá, gente? Dependendo de quando você está vendo isso. Então, a gente tem aí ó, um processador, sistema operacional, RAM, placa de vídeo. E eu vou te falar que a placa de vídeo não é tão importante no Photoshop. Eu acho que ela vai passar a ser no futuro, mas atualmente ela não é tão importante. Não faz tanta diferença. Resolução do monitor, espaço em disco rígido, e é isso que eu vou chamar a atenção para vocês, o espaço, tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Processador ARM funciona em alguns notebooks, aí ele vai rodar mais de boa no Windows. E aqui no Mac a gente tem também as configurações bem parecidas, e uma coisa que não está escrito aí, né? Mas tem o Photoshop para iPad. Então se você tem um iPad aí, dos mais recentes, né, com o iOS mais recente, você vai ter acesso ao Photoshop quase que igual ao Photoshop do computador. A interface é um pouco diferente para ser melhor para trabalhar com touch, né? Porém, é a mesma coisa, assim, você consegue fazer praticamente as mesmas coisas. Então, se você tem um iPad aí, vale a pena, principalmente na criação de maquiagens, esse tipo de coisa mais pintura mesmo, é legal testar, tá? E o que eu falei do armazenamento, né? Invista em armazenamento e se der em SSD. O que é armazenamento? É o espaço do seu computador aí, que você usa um HD ou um SSD. Por que eu estou falando disso? O Photoshop, assim como vários softwares da Adobe, ele funciona com cache. E o que é isso? Toda vez que você está fazendo uma imagem, ele fica guardando um histórico ali, ele salva esse arquivo em algum lugar, ele fica lendo o arquivo e ele faz isso o tempo inteiro. Então, o meu Photoshop mesmo, como vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei até um exemplo. Abri o Photoshop e aí eu tava com 14 GB livre no meu computador. Eu só abri, eu não abri nenhum arquivo. Eu fechei o Photoshop, ele ficou com 23 GB. Então ele liberou um espaço só de eu estar com o programa aberto, porque ele fica rodando esses arquivos o tempo todo. E quando você está com um arquivo pesado, tá? Com várias camadas, várias coisas, ou com ele aberto há muito tempo, fazendo muita alteração, que ele está salvando esse histórico, etc. Às vezes, cara, ele enche o seu HD e você não consegue nem salvar o arquivo, porque ele só encheu de cache. Então, invista em armazenamento pensando no Photoshop, tá? No Spark nem tanto, ele não tem esse problema igual o Photoshop tem, mas o Photoshop tem e muito. Então fica esperto com isso. Eu sofro muito com isso. Eu acabei de encomendar um SSD aqui de 1 GB, 1 GB não, de 1 TB, porque esse meu de 200 GB ele não dá conta com o Photoshop. Toda vez acontece esse tipo de coisa, já tive problema, tipo, tava gravando vídeo, fazendo algum tutorial, ele travou porque encheu meu HD. Então fiquem atentos ao armazenamento e se der, né, vai ser muito melhor se você tiver um SSD, porque ele é pelo menos 5 vezes mais rápido que um HD e como o Photoshop usa bastante do armazenamento, vai melhorar a performance no Photoshop também, tá? Então fiquem atentos a isso. Photoshop com aquele computador que vocês fizeram lá para o Spark, tá rodando Spark? Muito provavelmente ele vai rodar o Photoshop também. E agora, né? Vocês viram que eu não falei logo de cara, igual eu falei no Spark, que o Photoshop ele não é de graça. Muita gente acha que é de graça, mas não é de graça. Quando você pesquisa aí por, eu quero um crack para usar o Photoshop de graça, na verdade você está cometendo um crime de pirataria e isso não deveria ser normalizado, mas infelizmente é normalizado aqui no Brasil, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas vamos falar de quanto custa. Porque muitas vezes as pessoas nem vão ver o preço, já vão direto pegar a versão craqueada, já vão logo cometer o crime de pirataria, né? E quanto que custa? Antes de eu passar aqui para a próxima tela, chuta aí na sua cabeça, quanto que custa? Por muito tempo, né, a Adobe ela vendia os softwares separados. Então, você se pagar, vale R$ 1.000, R$ 1.200 para ter uma versão do Photoshop. E há não muito tempo atrás eles mudaram esse esquema para uma assinatura mensal. Então você vai lá, assina mensal e tem acesso aos programas, né, da Adobe, todos atualizados e toda vez que vem uma atualização, enquanto você for assinante, você vai ter ela disponível aí, tá? E esse tipo de negócio, né, possibilitou que muita gente que não poderia comprar antes pudesse comprar. E
eu coloquei um plano aí que faz bastante sentido pra gente que cria filtros, né? Que é o plano fotografia, que você tem acesso ao Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop no desktop e no iPad e 20 GB de armazenamento na nuvem por R$ 43 por mês, tá? Se você for pegar só o Photoshop, nessa data que eu coloquei aí, dia 7/6, ele estava saindo por R$ 90 mês, então esse combo faz mais sentido, né? De Lightroom e Photoshop. Lightroom é o editor de foto, de color grading, né? Então é isso, cara, R$ 43 por mês. Eu acho muito barato, tá? Eu assino que tem todos da Adobe, né? Porque eu faço curso aqui, edito vídeo, então faz sentido. Mas para você que só vai fazer filtros, cara, não tem por que ter todos os softwares da Adobe, principalmente no começo. E aí falando de no começo, né? Eu vou responder aqui para vocês como um cara que usa muito tempo e metade desse tempo eu usei pirata, tá? Vale a pena pagar o Photoshop? Na minha opinião, vale. Por que que vale? Uma porque você vai estar sempre atualizado, né? Então sempre que sair algum recurso novo no Photoshop, você vai receber essa atualização, está inclusa na sua assinatura. E muitas vezes essa assinatura, essa atualização traz coisas que facilitam o nosso dia a dia de trabalho ou às vezes deixa o programa mais leve, para de travar, que também facilita o nosso dia a dia de trabalho. Porém, né, outra coisa também que vale a pena é que você pode cancelar quando você quiser. Então você foi lá, assinou 40, viu que não valeu a pena, você só cancela a assinatura. E aí tem outra questão agora que é o que eu vou falar para vocês, né? Muita gente não tem cartão de crédito que precisa ter ou algum tipo de condição nesse sentido, tem um pouco de medo e etc. Aí a minha recomendação para você é, até vendo esse curso aqui, né, não dá para saber se vale a pena assim, né? Cara, baixa o pirata. Eu não vou ensinar a instalar o pirata, porque isso é crime, tá, gente? Mas baixa o pirata, eu tô falando aqui pra vocês. Vai no YouTube, crack Photoshop, crack, baixar e instalar Photoshop. Você vai achar um monte de tutorial, só pesquisar, tá? Usa o pirata e a partir do momento que você começar a ganhar dinheiro com isso, aí você investe. Porque dessa forma também, até de forma psicológica, faz a gente dar valor pro nosso próprio trabalho, tá? Eu vejo muita gente, por exemplo, que fica brigando aí na internet porque tal pessoa copiou o loot dela, outra pessoa tá vendendo o arquivo de não sei quem, só que ao mesmo tempo ela usa o Photoshop craqueado. Então, ela só tá fazendo, ela tá reclamando de uma coisa que ela mesma faz. Então, pensem nisso, vocês vão valorizar o seu trabalho porque vocês vão estar investindo dinheiro nele e vocês vão ter mais energia para fazer um trabalho melhor. Afinal, ele está tendo custo, tá? Então, esse é o meu veredito se vale a pena ou não. Aqui na parte da instalação, eu não vou fazer que nem no Spark que eu instalei do zero, porque a instalação é realmente muito simples, tá? E eu não quero passar por esse processo aqui só para mostrar para vocês, porque é realmente muito simples. Você vai lá no site da Adobe, vai fazer o seu pagamento, baixar. Se for pirata, aí você vai ter que ver nos vídeos de pirataria, mas se você comprar, até essa parte é melhor quando você compra, tá? Você vai baixar a Creative Cloud, que é esse aplicativo para desktop, onde ele tem todos os softwares da Adobe. E os que tiverem incluídos na sua assinatura já vão aparecer aí para serem instalados. Então eu vou abrir o meu aqui. Espera aí rapidinho. Vou abrir ele aqui para mostrar para vocês, porque não tem segredo nenhum, tá, gente? Muito tranquilo mesmo de usar. Ele vai ter aqui, ó, a lista do software. Clicou em instalar, ele instala. Você pode clicar aqui em outras versões caso você queira instalar alguma versão mais antiga. Aí você fala, eu quero mudar a língua do meu software. Vem aqui, ó, preferências, aplicativos, ó, serviços. Tudo por aqui, tá, gente? Ó, idioma de instalação padrão, o meu tá em inglês. Às vezes ele vai em português, mas se você quiser em inglês, você vai lá e pesquisa tutorial no YouTube, que tem um monte. E o local de instalação, caso você tenha mais de um HD e queira instalar em outro, por aqui também. Dá OK. Você vai vir aqui, ó, clicou em instalar. Quer ver, ó? Vou instalar o Lightroom aqui. Aguardando, ele vai começar a baixar. Tem um monte de tutorial aqui, um monte de coisa. Depois que baixar, ele vai baixar e instalar sozinho. Você vem aqui, clica em abrir, pronto.
não tem nenhum segredo, tá? Então, é isso. Você vai acessar aí e vai abrir o seu Photoshop. Ele vai abrir nessa tela e a gente vai ver mais disso no outro módulo. Agora vamos falar de uma outra coisa. Ah, Kevin, gostei do Photoshop e tal, mas não quero praticar uma pirataria. Tem alguma alternativa mais barata ou de graça? Ou não gostei do Photoshop, quero alguma alternativa. Cara, tem duas que eu vou recomendar aqui para vocês, tá? A primeira delas é o GIMP. O GIMP, ele é um software de graça de edição de imagens e tem bastante conteúdo de graça na internet de tutorial. Ele vai te atender aí legal. Não é o Photoshop, mas muita coisa você vai conseguir fazer nele. E tem o Affinity, que ele não é de graça, porém ele é um pagamento fixo. Você paga uma vez só e tem ele para sempre. E eu acho que ele tá em $49, alguma coisa assim. Tem que checar lá no site dele, só pesquisar por Affinity. Ele é o mais parecido que a gente tem com o Photoshop hoje em dia, tá? O Affinity Photo. E aí você pode até falar para mim, Kevin, mas e o Canvas? E o PixArt? E esses outros aplicativos? Eu não recomendo, tá? Primeiro que o Canvas, ele vai te atender em muitos quesitos, mas o Canvas ele é uma plataforma que você vai sempre depender de alguém ter feito algo pronto, colocar na plataforma para você colocar lá dentro. Muito pouca coisa você consegue criar dentro do Canvas, além do que eu acho que para ter um mínimo para você usar dentro dos filtros, você tem que ter uma assinatura do Canvas Pro aí para você ter mais coisa. Então, eu acho que vai dificultar a sua curva de aprendizagem. Mexer no Canvas vai dificultar o seu aprendizado dentro do Photoshop, porque lá tem muita coisa pronta, muito esquema que é 2 cliques. Eu acho que só vai atrapalhar. Então, não recomendo Canvas, não recomendo PixArt, não recomendo nenhum desses aplicativos que não são feitos para isso, porque só vai bugar o seu cérebro e você vai ficar mais envolto na gambiarra, mas não na gambiarra boa, na gambiarra ruim, na gambiarra preguiçosa, tá? Gambiarra boa é aquela que a gente faz para ter um resultado legal que não tem como ter sem gambiarra. Agora aquela gambiarra que é preguiçosa, ou você quer um negócio de graça, quer fazer rápido, essa não é uma gambiarra boa, então esqueçam esses softwares, vai no Photoshop ou vai em um desses aqui que eu recomendei, ou se você tiver outro aí, quiser deixar uma sugestão aí também, legal, mas fora isso aqui, não recomendo, tá? A gente tem também um para iPad, só que ele é muito restrito, que é um de pintura lá, nem lembro o nome dele, é só para quem tem iPad, você tem que pagar, não vale. Cara, vai nesses aqui porque se você tem um Photoshop comprado, você vai usar ele em qualquer plataforma, seja no Windows, seja no Mac, seja no iPad. Muito provavelmente em breve a gente vai ter versão para Android, vai ter versão para tablet, Windows, tablet Windows já tem. Então eu iria nessa, tá? Porque daí você fica confortável para mudar de plataforma sempre que você quiser, tá? Então eu tinha até colocado aqui na apresentação, ó, e o Canvas, mas já adiantei aqui para vocês, essa é a minha opinião, tá? E aí fica a critério de vocês também, porém já avisando aqui que se você não largar o osso do Canvas, você não vai conseguir progredir nesse curso. A gente vai fazer muita coisa na mão, do zero no Photoshop, então é a oportunidade, tá? Larga o Canvas, esquece o Canvas, tá? Canvas é para quem não tem dinheiro para investir, quem é microempreendedor, faz as coisas para o próprio negócio. Para gente que é designer, o Canvas não faz nenhum sentido, tá, gente? Esquece o Canvas, beleza? Então foi isso aqui, esse módulo, para você ser introduzido mesmo no Photoshop. Eu vou fazer alternado aí as aulas entre o Photoshop e Spark AR, de acordo com a necessidade ali. E até chegar um tempo que a gente vai começar a usar os dois juntos aqui dentro do curso, tá bom? Então, nos vemos nos próximos módulos aí.